A população do Chile vota neste domingo a nova Constituição que pode encerrar uma herança da ditadura Pinochet. Após um ano de escrita da nova Carta Magna e 2 meses de consulta popular, o texto final passará pelo crivo dos cerca de 15 milhões de chilenos. Para falar com a gente sobre o plebiscito no Chile, nós conversamos agora com Laís Abramo, que é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Olá, Laís, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vinda. Olá, Cosmo. Olá, todos os ouvintes aqui desse programa. É um prazer enorme também estar aqui de novo com vocês. Laís, a gente já havia conversado contigo sobre a questão chilena, né, sobre a nova Carta Magna, tá, e os desafios. Pois bem, teve aí meses de consulta popular e agora os chilenos realmente vão decidir, né, por uma nova Carta Magna ou se mantém a anterior. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, Laís, como é que está o clima no Chile, né? Como é que foi esses meses aí de campanha entre o sim e o não? Olha, foi uma campanha bastante acirrada, né? Houve, bom, em primeiro lugar, houve uma coisa importante que acho que a gente tem que dar o crédito para o governo chileno, o governo do presidente Boric, que tentou fazer uma campanha muito importante de informação, porque o texto constitucional é um texto complexo, em qualquer caso, né, abordando muitas questões, questões muito inovadoras, né, que mexem com muitas das ou seja, que são uma mudança muito profunda em relação à Constituição de 80. Né? Então, houve uma campanha, foram distribuídos mais de 1 milhão de exemplares do texto completo da Constituição, foram colocados telões em pontos de alta circulação, como estações de metrô, então acho que isso foi uma coisa bastante importante. A campanha foi muito acirrada, com um grande número de fake news por parte dos partidários do rechaço, né, que é do não no plebiscito, contra o texto constitucional, dizendo inclusive coisas absurdas, como que se essa Constituição fosse aprovada, as pessoas perderiam propriedade sobre as suas casas, perderiam todo o que tem acumulado nos fundos de pensão, enfim, essas coisas que a gente conhece, infelizmente, conhece muito bem como funcionam, né? E também acho que a gente tem que reconhecer que houve aí uma parte importante, significativa, de pessoas da centro-esquerda e do centro que passaram a apoiar a alternativa do rechaço. Né? As pesquisas, né? A última pesquisa foi realizada no dia 19 de agosto, tem uma proibição de fazer pesquisas eleitorais nas últimas 2 semanas, e elas deram consistentemente uma vantagem para a opção de recusar o texto constitucional para o rechaço em relação ao aprovo, com mais ou menos 8 a 9 pontos percentuais de diferença. Nos últimos dias da campanha, nesta semana, surgiram 2 estudos baseados não em pesquisas eleitorais tradicionais, utilização de Big Data, de inteligência artificial, que tenta também juntar as interações nas redes sociais, que deram uma leve vantagem, para o aprovo. Então, aí tem, bom, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, né? Nós não sabemos o resultado das eleições, aí, da votação ainda, mas existe uma grande incerteza, porque mesmo com esse último resultado da pesquisa, ainda havia 15% de indecisos. E há um elemento imponderável também, que é o fato de que agora o voto vai ser obrigatório. O voto obrigatório foi extinto em 2012, então passou-se 10 anos com diversas eleições importantes com voto voluntário, e agora volta o voto obrigatório, então não se sabe muito bem como é que vai ser isso, né? E também acho que outra coisa importante é que o nível de mobilização dos partidários do aprovo sempre foi mais elevado, mobilização na rua, etc., que os partidários do rechaço. E o comício de encerramento da campanha em Santiago, realizado na quinta-feira à noite, ele teve uma presença muito grande
muito além do esperado pelos organizadores. Se calcula 500 mil pessoas em Santiago, o que é evidentemente um número muito importante que não se via desde as manifestações mais importantes do estallido social em 2019, né? Então esse é um pouco o clima. E, evidentemente, as pessoas já, durante mesmo a campanha, dos diversos lados, estão pensando no dia seguinte, né? O que vai acontecer com o país, seja no caso da aprovação ou da rejeição deste texto constitucional. Uhum. Laís, você já falou dessa porcentagem, mais ou menos de uns 15%, que se colocaram indecisos ainda nessa pesquisa que você falou, que aconteceu 19 de agosto, e realmente o Chile tem esse modo de trabalhar que proíbe esse período mais próximo às eleições de serem realizadas pesquisas. Você acredita que esses 15% vão ser o fiel da balança para realmente ali, porque está bem próximo, né, as intenções de votos pela aprovação e pela rejeição? E o que seria, assim, o ponto crucial dessa, porque é uma carta magna bastante complexa, bastante com vários pontos, mas o que seria o ponto crucial que poderia levar essas pessoas a, de fato, aceitarem essa proposta? Qual é o ponto mais sensível para a população chilena, para esses 15% aderirem à aprovação? Olha, eu acho que é difícil, né, saber muito bem isso, mas eu acho que teve uma coisa que pegou digamos, no ânimo da população que está se manifestando pelo rechaço, que está indecisa, que tem a ver muito com essa campanha. Houve uma campanha do terror, entende? Essa questão de que vão tomar suas casas, que vão retirar o que está no fundo de pensão, de que o reconhecimento da nacionalidade, né? A questão dos povos indígenas é muito importante, ela mobiliza muito aí as esperanças e os temores, né? Então, e houve uma campanha do rechaço dizendo que essa unidade territorial do Chile, que ia se, em vez de unificar o país em torno de uma nova carta constitucional, que fosse a casa de todos, que fosse um pacto entre a cidadania, no sentido do que a gente quer para o Chile daqui para o futuro, houve muito, a campanha do rechaço bateu muito nesses pontos. Então, eu acho que teve um temor, um temor muito, que acho que explica, do meu ponto de vista, essa é a minha análise, né, e também essa indecisão. Agora, houve, por exemplo, uma coisa que aconteceu nos últimos dias, foi o aparecimento da Michelle Bachelet na propaganda da televisão do Apruebo, e ela indo fazer uma visita a umas mulheres dos setores populares. Então, eu acho que esse, por exemplo, não tenho a menor ideia do quanto que isso pode ter impactado, mas eu acho que é uma coisa que impacta, porque a Michelle Bachelet, como todo mundo sabe, foi presidenta do Chile 2 vezes, saiu com altos níveis de popularidade e tem muita influência justamente entre as mulheres das classes populares, etc. Vai depender muito também, o voto obrigatório, evidentemente, vai... outra coisa importante dessa última pesquisa é que se manifesta uma alta decisão de ir a votar. 84% dos entrevistados disseram que vão votar, que é uma cifra muito maior do que foi do plebiscito de entrada, né, em outubro de 2020, que foi de 63%. Então, apesar de haver o número de indecisos, eu acho que esses últimos fatos da campanha, inclusive a manifestação de encerramento, né, da campanha do Apruebo, no sentido que mobiliza, pode também tirar de uma certa sensação de derrota que podia estar acometendo setores partidários do Apruebo, né? Então, não sei, eu estou aqui um pouco conjecturando porque não é fácil, né? Existe, por exemplo, gente muito especializada no tema que acha difícil prever, porque inclusive dizendo que todas as últimas eleições, o plebiscito de entrada, ninguém imaginou que ia ter 80% de aprovação, e nem que isso foi uma surpresa.
na eleição dos constituintes, ninguém imaginou que os independentes fossem ter eleger tantas pessoas e que a direita fosse ter menos de um terço. Nas eleições presidenciais do ano passado, ninguém imaginou que o Boric fosse ganhar do candidato do Partido Comunista nas primárias, nem que o Lavin fosse perder para o outro candidato. Então, tem aí uns movimentos tectônicos aí no Chile, né, que eu acho que não são muito fáceis de interpretar e, portanto, enfim, vamos ver aí qual vai ser o resultado, né? É verdade, tudo pode acontecer. Inclusive, Laís, você tocou nesse ponto da Michelle Bachelet, ela inclusive abriu mão de tentar a reeleição no Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU para voltar para o Chile, para, né, trabalhar essa questão do convencimento da população chilena que vai decidir aí por essa nova Carta Magna. Agora, eu queria repercutir contigo, que se trouxesse aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que está a questão da juventude, do papel dos jovens no Chile, né, sobre a nova Carta Magna, o que pensam e como eles estão se mobilizando? Olha, eu acho que, pelo que eu sei da manifestação de ontem, a presença da juventude era massiva, muito massiva. E nessas mobilizações também que foram feitas nos bairros populares, muita presença de jovens. Do meu ponto de vista, eu acho que eles foram fundamentais, os jovens e as mulheres foram fundamentais na eleição do Boric, né, e na derrota do candidato de extrema-direita. Então, do meu ponto de vista, se houver uma presença massiva dos jovens no voto, né, isso tende a favorecer o aprovo. Né, tende a favorecer o aprovo. E aí, acho que tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que, de alguma maneira, embora os temas tratados pela Convenção Constituinte, alguns deles sejam extremamente polêmicos, como a questão, por exemplo, da plurinacionalidade, como a questão dos direitos da água, né? Houve, do meu ponto de vista, não apenas um reconhecimento de que são esses os temas que estavam na base do que provocou o estallido social, como a própria discussão desses temas durante esses quase 3 anos, acho que aumentou a legitimidade deles no conjunto da sociedade. A questão da paridade de gênero, a questão meioambiental, a questão do reconhecimento dos povos indígenas, embora haja aí justamente alguns dos pontos mais álgidos, né, da discussão e do embate nessa campanha sejam esses. A questão do Estado Social e Democrático de Direitos, eu acho que vai ser muito difícil, mesmo que o rechaço ganhe, não dar respostas a esses temas, né? E aí o presidente Boric tem dito uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente sabe que se o rechaço ganhar, o que acontece institucionalmente é que continua a Constituição de 80, isso continua, né? Mas o que ele está dizendo para o país? Está dizendo o mandato que foi outorgado pela cidadania no plebiscito de entrada, né, por 80% dos chilenos e chilenas, é necessária uma nova Constituição e essa Constituição tem que ser elaborada numa convenção constitucional exclusiva, eleita diretamente pela cidadania, exclusivamente para isso. Isso foi o que foi mandatado no plebiscito de 80. Isso continua vigente, porque o que se decide no plebiscito de saída não é isso, é se esse texto é aprovado ou não é aprovado. Então, fala-se na eventualidade do rechaço ganhar, que haveria um segundo tempo, que o processo não para nesse momento, né? Quer dizer, ou seja, se rechaça, mantém a Constituição e todo mundo volta para casa como se nada tivesse acontecido. Acho que é impossível, né? É verdade. É isso, então. População chilena vai às urnas 4 de setembro no plebiscito para escolher se adere à nova Constituição, à nova Carta Magna. A gente vai seguir acompanhando. Conversamos com Laís Abramo, que é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Laís, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês. Abraço, Laís. Até a próxima. Um abraço. Um prazer sempre conversar aqui com vocês.